Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos pedir sempre a Jesus Cristo a graça, de sermos curados das nossas cegueiras espirituais. Então, a primeira leitura de hoje está em Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 a 15, depois o versículo 41 a 43, depois o versículo 54 a 57 e depois o versículo 62 a 64. Primeiro Macabeus, capítulo 1, versículo 10 a 15, depois o versículo 41 a 43 e depois o versículo 54 a 57, depois o versículo 62 a 64. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que assim, as pessoas elas enxergavam, muitas coisas, ou então fatos, acontecimentos, e coisas de maneira distorcida, Foi o que aconteceu, com os judeus na época, do rei Antíoco, Abandonaram o Deus verdadeiro para abraçar ídolos, adotaram costumes humanos, e deixaram os divinos, Então, mas tiveram aqueles, que resistiram, e eles preferiram a morte, do que fazer aquela nova lei, Como no caso aqui, comer alimentos impuros, Então eles decidiram não comer alimentos impuros, preferiram morrer a não comer os alimentos impuros, Então eles, Então, que a gente possa, sempre refletir sobre isso, E que nós realmente sempre, possamos depositar a nossa confiança em Deus, no Deus verdadeiro, Aquele que nos fez, aquele que criou o céu e a terra, enviou seu Filho para salvar a humanidade, nos criou a sua imagem e semelhança. Então, que a gente possa sempre depositar a nossa confiança nele, e sempre, anunciá-lo, a todos, tá certo? Então, que a gente realmente possa sempre, cada vez mais
nos colocar também a serviço de Deus, a serviço dos que nós possamos também, né, sempre observar cada vez mais as leis de Deus na nossa vida, que a gente possa sempre fazer o que Ele nos pede. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, nessa leitura do Evangelho, né, quando o cego grita, né, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, né, ele pergunta, né, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça de ti? Né? Mas Jesus sabia, né, que o cego queria ser curado. Né? O que ele fez perguntando isso? Ele quis testar a fé daquele homem. Né? Então, nos vários milagres de Jesus, né, Jesus ele pergunta, né, ele verifica se a pessoa realmente tem fé. Né? Então, porque muitas vezes, né, infelizmente, nós somos limitados, né? Nós somos falhos, né? Nós somos humanos, né? Somos falhos, somos limitados. Muitas vezes as pessoas não têm muita fé, né? Então, nem sempre nós temos uma fé inabalável, infelizmente, né? Então, Deus não. Deus ele não é limitado, né? Deus, ele sabe da nossa fé, né? Ele sabe do que nós realmente precisamos, né? Então, que a gente possa, né, sempre, cada vez mais, né, que Jesus realmente nos ensine a ver as pessoas e os acontecimentos da nossa vida com os olhos de Deus, com fé, né, e que nós possamos depositar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, né, confiar, né, porque Ele pode tudo, né, Ele faz tudo por nós, Ele pode tudo. Então basta que a gente confie, né, que a gente tenha fé, né, que a nossa fé seja uma fé inabalável, tá certo? Então, a palavra de hoje, tanto do Evangelho quanto da primeira leitura hoje, é fé, né, que a gente tenha fé e que a gente sempre, né, possa confiar em Deus, confiar em Jesus, porque Ele sempre tem o melhor para nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.